Em meio às serenas montanhas de Minas Gerais, aninhada entre paisagens que inspiram poetas e jardins que exalam paz, repousa uma cidade conhecida por sua beleza e tranquilidade. Barbacena, a cidade das rosas, é um paraíso de clima ameno e arquitetura charmosa. Mas por trás de cada flor, cada rua de paralelepípedos e cada casarão colonial, esconde-se um segredo tão sombrio e cruel que o Brasil inteiro tentou esquecê-lo. Por décadas, o silêncio foi o maior cúmplice. O que era para ser um lugar de cura e refúgio para os doentes, tornou-se, na verdade, o palco de uma tragédia que ainda ecoa em seus corredores abandonados. Aqui, o termo tratamento era uma cruel ironia, um eufemismo para um dos maiores massacres silenciosos da história do país. Estamos falando de um lugar onde cerca de 60 mil pessoas entraram, mas nunca saíram. Não por cura, mas por negligência, fome, frio e violência. Este não é um conto de terror fictício nem uma lenda urbana. É a história real do Hospital Colônia de Barbacena, um verdadeiro depósito humano onde a dignidade foi a primeira a morrer. Prepare-se, pois vamos abrir as portas que há muito tempo foram fechadas e revelar a verdade por trás dos muros, que guardaram uma brutalidade inimaginável. O que você está prestes a ver é a história de almas esquecidas, cujos lamentos se perderam na história e cujo destino chocou o mundo. O Hospício de Barbacena não é apenas um prédio abandonado. É um mausoléu vivo. Para entender a origem desse horror, precisamos viajar no tempo, início do século XX. O Brasil, ansioso por se modernizar e se apresentar ao mundo como uma nação civilizada, abraçou uma perigosa ideologia: a higiene social. A loucura, o desvio e qualquer comportamento que não se encaixasse no molde de uma sociedade perfeita precisavam ser varridos para debaixo do tapete. E Barbacena foi o lugar escolhido para ser esse tapete. O Hospital Colônia, fundado em 1903, rapidamente se transformou na solução final para um problema que o país não queria encarar. Mas quem eram os loucos? A verdade é a parte mais assustadora. A maioria não tinha qualquer diagnóstico de doença mental. Eram epiléticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas. Eram mulheres enviadas por maridos para herdar seus bens, filhas que perdiam a virgindade antes do casamento, opositores políticos, mendigos, pessoas tímidas. Bastava ser indesejável. Semanalmente, chegava o que ficou macabramente conhecido como trem de doido. Uma locomotiva que apitava na estação, trazendo em seus vagões apinhados centenas de novos internos de todos os cantos do Brasil. Eram descarregados como gado, muitos sem sequer saberem para onde iam. 70% deles não tinham diagnóstico algum. Eram apenas os excluídos, os inconvenientes, os que sobravam. A viagem no trem de doido era só de ida. O destino final, um portão que se abria para o inferno. O portão de ferro se fechava, e a vida, tal como os internos a conheciam, chegava ao fim. A primeira etapa era a desumanização. Ao chegar, eram despidos de suas roupas, de sua identidade e de sua dignidade. Recebiam trapos finos, insuficientes, para o frio intenso das noites de Barbacena, ou, na maioria das vezes, ficavam completamente nus. Eram mais de 5 mil pessoas amontoadas em um espaço projetado para no máximo 200. Essa superlotação transformou os pavilhões em verdadeiros esgotos a céu aberto. Eles viviam em meio à própria sujeira, sem banheiros e sem higiene. A água para banho, quando existia, era gelada e racionada. Crianças e adultos, homens e mulheres, viviam misturados, expostos à violência de funcionários e dos próprios internos mais agressivos. A comida era escassa e putrefata. Sopa de restos de carne e um pão velho era o que mantinha as vidas miseráveis. A fome era tão profunda que eles comiam ratos, insetos ou se alimentavam de fezes. As doenças proliferavam de forma incontrolável: tuberculose, febre tifoide, lepra. Sem tratamento, a morte era uma questão de tempo. E quando os internos adoeciam, a solução era jogá-los em celas isoladas, onde o frio e a falta de comida terminavam o que a negligência havia começado. Se sobreviver à fome, ao frio e às doenças já era uma tarefa quase impossível, os tratamentos garantiam que a sanidade e a vontade de viver fossem aniquiladas. Aqui, a medicina foi distorcida em sua forma mais cruel, transformada em um instrumento de tortura e controle. A terapia de eletrochoque era uma prática diária e brutal.
aplicada sem anestesia, sem relaxantes musculares, em voltagens altíssimas. Os corpos se contorciam em convulsões tão violentas que quebravam ossos, arrancavam dentes e muitas vezes levavam à morte. Não havia propósito terapêutico. O objetivo era a punição. Era deixar o paciente tão aterrorizado e debilitado que ele se tornaria dócil. Outra técnica era a ducha escocesa, onde os internos eram amarrados e submetidos a jatos de água gelada com pressão de mangueira de incêndio. E para os mais rebeldes, havia a lobotomia, cirurgias cerebrais primitivas, muitas vezes feitas com picadores de gelo, que destruíam partes do cérebro para transformar pessoas em zumbis passivos. A linha entre paciente e cobaia foi completamente apagada. Eram corpos à disposição de uma ciência pervertida, onde a busca não era pela cura, mas pela subjugação total do indivíduo. Cada grito de dor era abafado pelos muros espessos do Colônia. Cada vida destruída era apenas mais um número nas estatísticas silenciosas de um sistema projetado para apagar pessoas. Em um lugar onde a vida valia tão pouco, a morte era uma rotina. Em média, 16 pessoas morriam todos os dias no Colônia. Morriam de frio, de fome, de doenças, de choque elétrico. Seus corpos, assim como suas vidas, eram tratados como lixo, mas um lixo que, para a administração do hospital, ainda tinha valor. O cemitério local não comportava tal avalanche de mortos. E aqui começa um dos capítulos mais macabros e lucrativos da história de Barbacena. Quando os corpos não eram reclamados, e a maioria não era, já que as famílias muitas vezes nem sabiam que seus parentes haviam morrido. Eles eram vendidos. Sim, vendidos. Faculdades de medicina de todo o Brasil compravam os cadáveres do Colônia para suas aulas de anatomia. A demanda era tão grande que, quando não havia mortos frescos suficientes, pacientes eram assassinados para cumprir as encomendas. Os corpos eram preparados, mergulhados em tanques de ácido e depois despachados, alimentando o progresso da ciência com as vidas que o próprio sistema descartou. E os que não eram vendidos eram enterrados como indigentes em covas rasas, sem nome, sem cruz, sem nenhuma marca de que um dia existiram. A identidade, roubada em vida, era permanentemente apagada na morte. O Hospital Colônia de Barbacena não era apenas uma máquina de moer vidas. Era também uma engrenagem perversa de um comércio da morte. Por mais de 70 anos, o horror de Barbacena permaneceu como um segredo público. Todos sabiam, mas ninguém ousava falar. O sistema era poderoso demais, o silêncio, conveniente demais. Mas toda escuridão, por mais densa que seja, um dia é desafiada por um raio de luz. O início do fim do Colônia começou no final da década de 1970. A primeira voz a ecoar globalmente foi a do psiquiatra italiano Franco Basaglia. Ao visitar o hospital, ele, que conhecia os horrores da Segunda Guerra Mundial, ficou tão chocado que declarou em alto e bom som: "Estive hoje em um campo de concentração nazista. Em lugar nenhum do mundo presenciei uma tragédia como essa." Sua comparação foi um soco no estômago da sociedade brasileira e da comunidade psiquiátrica internacional. Inspirados por essa denúncia, o jornalista Hiram Firmino e o fotógrafo Luiz Alfredo, da revista O Cruzeiro, decidiram que o mundo precisava ver o que Basaglia viu. De forma corajosa, eles se infiltraram no hospício, burlando a vigilância para documentar o indizível. Com sua câmera, Luiz Alfredo não capturou apenas imagens. Ele capturou a alma de um inferno na Terra. Cada clique era um risco. Cada foto era um grito de socorro das almas esquecidas. O trabalho deles se tornaria o mais devastador registro visual da tragédia, revelando ao Brasil as faces esqueléticas, os olhares vazios e as condições subhumanas que o país se recusava a enxergar. A reportagem de Hiram Firmino e as fotos de Luiz Alfredo foram publicadas e caíram como uma bomba sobre o Brasil. Pela primeira vez, o país era forçado a olhar nos olhos da sua própria crueldade. As imagens eram incontestáveis e brutalmente honestas. Não eram mais boatos ou sussurros. Era a prova fotográfica de um genocídio. As fotografias em preto e branco mostravam pátios lotados de corpos seminus, magros como esqueletos. Mostravam o olhar vazio de quem já havia perdido a alma. Mostravam as grades, a sujeira, o abandono total. A sociedade, que por tanto tempo foi conivente com o silêncio, agora estava chocada e envergonhada. A repercussão foi imensa. O escândalo estampou as manchetes e forçou o início de um lento e doloroso debate sobre a reforma psiquiátrica no Brasil.
O Colônia, antes um lugar convenientemente esquecido, tornou-se o símbolo nacional da barbárie do sistema manicomial. Décadas mais tarde, a jornalista Daniela Arbex aprofundaria essa ferida com seu livro-reportagem Holocausto Brasileiro, imortalizando as histórias das vítimas e dos sobreviventes e garantindo que o nome de Barbacena nunca mais fosse associado apenas às flores, mas também às 60 mil vidas que lá se perderam. A verdade, uma vez liberta, começou a sua lenta marcha por justiça, provando que uma única imagem pode ser mais poderosa que 70 anos de silêncio. Hoje, os gritos silenciaram. Onde antes havia um mar de desespero, agora há o peso da memória. Parte do antigo complexo do Hospital Colônia foi transformada em algo essencial para que a história não se repita: o Museu da Loucura. Andar por seus corredores é uma experiência assombrosa. As paredes descascadas parecem sussurrar as histórias das vidas que ali foram confinadas. Nas salas, os objetos contam a história da brutalidade. Camisas de força, equipamentos de eletrochoque e instrumentos cirúrgicos primitivos estão expostos como artefatos de uma guerra esquecida. Mas o acervo mais impactante são os rostos. As fotografias de Luiz Alfredo, ampliadas nas paredes, olham de volta para os visitantes, forçando uma conexão direta com o passado. São olhares que acusam, que suplicam, que perguntam por quê. O museu não é um lugar de entretenimento, é um memorial, um centro de consciência. Ele existe para lembrar a todos que a linha que separa a normalidade da loucura é perigosamente tênue e que a sociedade, quando movida pelo preconceito, é capaz de criar seus próprios monstros e seus próprios campos de extermínio. Restante do complexo hospitalar ainda funciona, mas sob a nova ótica da luta antimanicomial, com serviços abertos e tratamento humanizado. O contraste entre o velho e o novo, entre o horror do passado e a esperança do presente, faz de Barbacena um eterno monumento à tragédia, mas também à resiliência. O escândalo abalou as estruturas, mas não as derrubou de imediato. A mudança foi um processo lento, doloroso e combatido por aqueles que lucravam com o sistema manicomial. O caso de Barbacena tornou-se a bandeira de luta do movimento da reforma psiquiátrica no Brasil, que clamava por um tratamento mental mais humano e o fim dos hospícios. A palavra de ordem era desinstitucionalizar. Em 1980, o hospital foi oficialmente intervencionado e um longo trabalho de resgate começou. Mas como libertar quem já não conhecia o mundo lá fora? Dos milhares que ali viviam, apenas cerca de 200 sobreviveram até o início das mudanças. Eram idosos, muitos internados desde a infância, que não tinham mais família, documentos ou qualquer referência de uma vida em sociedade. A liberdade para eles era assustadora. Sair do Colônia era como desembarcar em outro planeta. Eles não sabiam pegar um ônibus, não reconheciam o dinheiro, não entendiam o trânsito. O hospital, apesar de ter sido sua prisão, era o único lar que conheciam. A equipe de intervenção iniciou um trabalho heróico de reconstrução de identidades, procurando por parentes perdidos e criando as primeiras residências terapêuticas. Casas onde os sobreviventes podiam reaprender a viver em comunidade, com dignidade e autonomia. Cada pequena conquista, como escolher a própria roupa ou ir à padaria, era uma vitória monumental sobre décadas de anulação. A história de Barbacena não é apenas sobre um hospital, é sobre nós. É um espelho que reflete o perigo do preconceito e o custo da indiferença. Das mais de 60 mil pessoas que morreram atrás daqueles muros, a esmagadora maioria não precisava de um psiquiatra, mas de aceitação, de respeito, de uma sociedade que não descartasse seus filhos por serem diferentes. O Holocausto brasileiro não foi causado por um monstro ou um vilão específico, mas por um sistema alimentado por pequenas crueldades diárias, pela omissão de muitos e pela decisão coletiva de olhar para o outro lado. O segredo que o Brasil escondeu não estava apenas nos porões do Colônia, mas na alma de uma nação que preferiu trancafiar seus problemas a resolvê-los. Hoje, os muros físicos podem ter sido transformados em museu, mas os muros invisíveis do preconceito contra a loucura e contra os marginalizados ainda precisam ser derrubados todos os dias. Que a memória de cada vida perdida em Barbacena não seja apenas um número em uma estatística sombria, mas um eterno alerta. Um lembrete de que a verdadeira loucura não está naqueles que são diferentes, mas em uma sociedade que, em nome da normalidade, se esquece de como ser humana. Lembre-se deles.